Eu sou a Fernanda Bastos, jornalista, nascida aqui em Porto Alegre, também sou poeta e editora de livros. Sou Luiz Maurício Azevedo, eu sou crítico literário, nascido na cidade de Cascavel, no interior do Paraná, mas morando em Porto Alegre há muito tempo. Eu venho de uma família assim, de leitores, né? O meu avô, que é um carnavalesco, né? Uma pessoa muito ligada ao carnaval, ele levava muitos livros para casa e calhou de eu ter a sorte de ser a minha mãe a que mais enveredou por esse lado dos livros, né? Então, minha mãe é uma leitora voraz, assim, e desde cedo me introduziu, assim, o hábito da leitura. E aí eu acabei estabelecendo essa relação realmente assim sentimental com os livros, né, de troca. O livro passou a ser esse elemento que na minha vida é um elemento de ligação com as pessoas, com as ideias. Então o livro sempre teve esse papel assim de me posicionar um pouco no mundo. Quando eu comecei a fazer o curso de jornalismo, um pouco depois eu fui fazer o curso de letras também. Estava naquela dúvida, né, que muitos estudantes de jornalismo têm, e não consegui largar o curso, fiz ao longo de muitos anos, porque depois eu comecei a trabalhar e tive dificuldade, né, mas em algum momento concluí e percebi que para mim não bastava apenas ser uma leitora, né, que eu queria me envolver com produção de livros e também produzia, né, escrevia há muitos anos. E aí, com a criação da figura de linguagem, eu achei um espaço que me fizesse, naquele momento, surgiu um contexto que eu considerei que fosse positivo para que eu levasse também o que eu produzo para publicação, né, que fizesse esse momento de socialização do que eu escrevo, e que é poesia, né, escrevo desde muito pequena, assim. Certa vez caiu um livro da minha mãe, do Fernando Pessoa, e desde ali eu sempre tentei imitar, na minha ilusão, imitar um pouco dos versos que eu tinha lido naquele livro que foram tão impactantes para mim. Então, mais ou menos, um pouco assim que aparece o livro e a leitura na minha vida. Bom, eu não tenho uma história tão edificante. Eu comecei a gostar de livros porque eu detestava estudar, e ler, de certa maneira, era uma substituição muito prazerosa na minha cabeça dos estudos. Então, eu comecei a ler para poder oferecer alguma coisa no lugar das desculpas de que eu não queria estudar propriamente dito, assim, não queria sentar para ficar horas decorando uma matéria. E ler era um caminho que eu achava muito mais interessante. Então, me prendia muito ao aspecto narrativo das disciplinas, desde o ensino fundamental. Eu achava interessante a história por trás da informação, e assim eu ia, de certa maneira, driblando um pouco o desconforto que eu sentia de ter que estudar, etc. e tal. E aí isso se intensificou de maneira inesperada, logo depois da morte da minha mãe. Perdi a mãe muito cedo, eu tinha 11 anos, e aí eu fui morar com uma tia. E aí a primeira ordem que ela deu na casa nova foi que, assim, que a gente ia numa livraria e que eu poderia escolher qualquer livro. Chegando lá, eu escolhi um livro, da série Vagalume, e aí ela disse, não, qualquer livro mesmo, você pode pegar vários livros. Eu peguei mais dois, e ela disse, não, assim, só quer esses 3 livros, não quer mais? Eu disse, não, claro, posso pegar. Ela disse a frase que destruiu minha vida, que é assim, nessa casa, livros não têm preço. Você pode pegar quantos você quiser. E aí eu peguei vários livros e cresci acreditando, pelo menos na segunda metade da infância, cresci acreditando que livros eram objetos de consumo livre. Claro que não são, mas acabou sendo muito importante ter essa formação, ter essa visão sobre o livro na minha casa, que me deixou muito confortável para que eu entendesse que, a despeito da classe que a gente pertencia, a despeito de todas as privações que a gente tem no Brasil, sendo indivíduos negros, havia uma porta aberta através dos livros, através da literatura. Isso foi muito importante. A Fernanda falou do Fernando Pessoa, essa parte a gente se encontra, porque eu, de certa forma, abandonei o amor pelos livros dos 15 aos 17 anos. Quando eu tinha 17 anos, e eu digo, parece um período pequeno, mas não, é um período muito importante, porque dos 15 aos 17, aquele período de adolescência complicado, eu achei que eu não tinha nenhuma conexão com o mundo real.
e eu estava numa feira do livro, na cidade de Rio Grande, na Praia do Cassino, e havia um rapaz recitando poemas numa espécie de sarau, que tinha pouquíssima gente assistindo, e ele recitava poemas que eu achei absolutamente brilhantes. E quando acabou, eu perguntei para ele, quem é esses seus poemas? São seus? Ele disse, não, esse é de um poeta português chamado Fernando Pessoa. Não conhece? Eu disse, não. Ele disse, olha, Fernando Pessoa, e falou brevemente para mim sobre Fernando Pessoa. Eu fui procurar nas bancas dessa feira do livro os livros Fernando Pessoa, tinha apenas 2. Eu comprei os 2, fiquei fascinado por Fernando Pessoa, e desde então a minha relação com a literatura tem sido sufocante e muito gratificante. A figura de linguagem foi criada, então, em 2018, pelo Luiz Maurício por mim, aqui em Porto Alegre, né, nós já tínhamos uma relação, né, nós somos casados, e a gente pensava sobre o espaço que a literatura negra e que os profissionais negros da edição, né, e aí pensando todo mundo da cadeia, ocupava no mercado aqui porto-alegrense, gaúcho, da região sul, né? A gente acompanhava todas as discussões que estavam ocorrendo já há muitos anos, né? E estudávamos isso, Luiz Maurício é especialista nesse campo, né? E a gente entendia que aqui no Rio Grande do Sul, embora nós tivéssemos uma tradição, né, de resistência, tivéssemos o Grupo Palmares, autores e autoras, né, como Oliveira Silveira, Maria Helena Vargas, a gente não tinha essa ocupação no mercado editorial, né? E a gente entendia que nós queríamos um espaço aquilombado, né? Que a gente pudesse dialogar com outras iniciativas negras, né? Poderia entrar nessa história de editoras negras. Nós não sabíamos, nem nos interessava essa questão de ser o primeiro, né? Nos perguntavam muito na ocasião, mas já existem editoras negras, já houve editora negra no Rio Grande do Sul. Não nos interessava muito esse marco, mas a possibilidade de acrescentar nesse debate e nesse espaço de criação que essas editoras negras acabam se tornando onde elas estão, né? E de tensionamento, principalmente. Sendo o Rio Grande do Sul um estado que se apresenta muito como um estado leitor, né, que tem feiras, que tem tradicionalmente editoras que disputam um espaço com essa ocupação total do Sudeste, a gente achava que esse apagamento era muito cômodo para o mercado e que a gente poderia humildemente contribuir para tensionar um pouco essas narrativas sobre si do Rio Grande do Sul, que são muito marcadas por esse apagamento da contribuição e da presença negra. E aí, então, conversamos, né, e percebemos que podia ser bacana a gente se inserir nessa tradição de editoras negras, mas a gente queria uma relação de irmandade, né? Não queríamos competir com outras editoras que nós respeitamos muito, né? Como a Malê, como a Masa, até porque não teríamos condições, né? Mas a gente achava que tinha que ter uma cara mais nossa, né? Então, além da identidade visual, da forma de se comunicar, que eu acho que é bem característica do nosso trabalho, a gente pensou também como a gente poderia, na nossa proposta editorial, fazer uma contribuição, e aí foi nesse momento que nós pensamos naquilo que se tornou, né, uma marca da editora, que é o fato dela ter cotas para autores não negros, né? Isso inicialmente era o que mais falava da editora, né? Agora, ainda bem, né? A gente consegue falar mais dos livros, mas inicialmente, claro, nós não tínhamos muitos títulos. Começamos com um livro meu, né, dessa cor, e o Pequeno Espólio do Mal, do Luiz Maurício, né, para marcar e dar aquela garantia, né, se nós mesmos estamos publicando por essa editora, é sinal de que nós acreditamos nesse projeto, né. E aí começamos a pensar como a gente poderia também fazer com que o nosso catálogo dialogasse com essa nossa ideia sobre um mercado que possa ter bibliodiversidade realmente, e que a gente queria que o nosso catálogo também pudesse ser um catálogo que a cada momento se aprimorasse, né? Então, o nosso foco era ter presença, muita presença de, logicamente, pessoas negras, mas de mulheres, e também de pessoas LGBTs, e de até mesmo, por que não, né, algumas pessoas brancas, para que a gente pudesse mostrar
também para aquela crítica que a gente estava fazendo com relação ao mercado, né? Que a gente pudesse mostrar que a gente também poderia dar o passo que muitas vezes as editoras brancas, com muito mais estrutura que a nossa, não davam, né? Que é de conseguir estabelecer esse espaço em que há uma convivência entre diferentes origens ali, seja de classe, de gênero, enfim, a gente achava que isso era importante. E foi mais ou menos com esse foco que nós criamos a editora. Uma coisa para vocês que a Fernanda não falou, que ela não gosta de falar, mas eu me lembro da formação da editora, que foi assim, ela me deu uma tarefa básica, ela disse assim, ó, eu quero que a editora tenha duas coisas. Aí eu disse, não, pode falar. Ela disse, não, você anota. Eu disse, tá, eu anoto. Ela disse, anota aí. Não pode ser uma ONG e não pode ser uma editora exclusivamente de livros que propagandem uma certa cultura negra sem problematizar os elementos dessa cultura. Eu disse, nossa, mas uma ONG? Como assim não pode ser uma ONG? Ela disse, não, porque tem muita coisa na cultura negra ligada a uma certa vontade de preservação que não faz o trabalho crítico sobre essa cultura que é fundamental para que uma editora exista. Uma editora, seja de qualquer etnia, seja de qualquer, vinculada a qualquer comunidade, ela precisa saber que nasce de uma comunidade, de uma estrutura, que nasce de uma conjuntura social, que nasce até como resultado de uma materialidade histórica, mas que precisa se colocar em contato com ela, com essa materialidade, questionando. E essa informação era bastante, ela frisou bastante isso. Não pode ser uma ONG, não pode ser um lugar em que as pessoas simplesmente publiquem seus textos para resolver problemas alheios ao mundo da literatura. Alheios no sentido de que não pode ser filantropia estética. E eu disse, nossa, vai ser complicado. Ela disse, tem uma outra coisa, não pode ser também um lugar que seja apenas um caminho para que autores e autoras negras que não tinham visibilidade em editoras grandes possam usar a editora como uma espécie de incubadora para aí sim ir para uma editora grande, branca, e que aí a gente fique sempre nessa ideia de satélite. Essas duas questões que ela frisou muito bem, para mim, abriram um campo que eu nunca tinha pensado, que é o campo da crítica da edição de livros. Eu trabalho com livros há muito tempo e eu nunca tinha pensado nas repercussões que a fundação de uma editora acaba demandando a quem funda essas editoras. E aí, no caso da Fernanda, que é a fundadora, eu sou apenas o braço direito dela, no caso dela, era muito claro que ela tinha toda a editora na cabeça, com tudo que a editora teria e com tudo que a editora deveria ter. Isso foi um processo muito novo para mim e foi um processo muito desafiador, porque eu vinha de projetos onde os homens eram os fundadores, em geral eu era o fundador, e a nossa perspectiva masculina e do mercado editorial era de autodoação. Vamos fazer uma editora porque amamos livros e não há nenhum problema no mercado editorial. Há problema em outros lugares. No mercado editorial não há. O mercado editorial é um oásis de alegria, diversidade e regozijo. E ela foi lá e deixou bem claro que, olha, há problemas e se não há problemas no mercado, não teria tantas editoras se posicionando e tendo necessidade de ocupar esse espaço, porque não se inventa uma coisa sem que se haja necessidade dela. O nosso catálogo começou, então, com as nossas publicações, e foi bacana esse exercício porque a gente achava que era importante mostrar o que a figura de linguagem poderia fazer por seus autores, né? Isso pensando também no mercado local aqui, né? Então, o Luiz Maurício já era um autor com bastante experiência, tinha tido editora, mas ainda não tinha algumas coisas que ele obteve a partir da figura de linguagem, indicações para prêmios, visibilidade midiática, assim, sobre a obra dele, não somente sobre o projeto editorial, que era geralmente o recorte que se fazia sobre a carreira dele, e no meu caso, um autor iniciante, então eu consegui um resultado muito bacana com o meu primeiro livro, dessa cor, e isso ajudou com que a gente mostrasse para esse nosso mercado local o que a gente poderia fazer a partir de uma comunicação criada exatamente pensando em todo o racismo que perpassa o mercado editorial.
nós passamos, então, a publicar autores locais, né? Foi bem bacana, assim, participamos de Festpoa com autores, alguns até já deixaram a editora, ou aconteceu exatamente isso que o Maurício falava, né? De os autores irem para editoras grandes, né? Do Sudeste, com uma estrutura totalmente diferente, e acho que isso é normal, não tem como editora pequena não lidar com isso, né? Mas a gente sempre tentou mostrar para esses autores o que a gente poderia oferecer, que é totalmente diferente, né? A gente não queria se movimentar e nem que eles achassem que a gente se movimentava para atingir um outro efeito que não buscar esse diálogo com o nosso próprio catálogo. Então, o que a gente pensou, né? Que era importante ter também os nossos clássicos, pensando bem numa ideia assim, de uma biblioteca negra. Então, os nossos clássicos são, por exemplo, logicamente, Machado de Assis, Alta de Souza, mas também tem que ter espaço para o que dialoga com a nossa cultura de alguma forma, nem que seja sobre uma reflexão sobre essa branquitude. Então, muitas vezes as pessoas acham curioso que no nosso catálogo tem Shakespeare, né, cotista, tem também Augusto dos Anjos, cotista, porque a gente acredita que esses autores estarem no nosso catálogo faz com que esses autores e autoras possam dialogar entre si. Então, é legal, por exemplo, pensar um autor local, como o Marcelo Silva, estar no mesmo catálogo, ele gaúcho, né, porto-alegrense, estar no mesmo catálogo do que a Jean Jordan, que é uma autora norte-americana, né, de um outro período. Então, a gente consegue fazer, pelo menos a gente tenta, né, com que esses autores eles vão atingindo e tendo a mesma visibilidade, pelo menos no catálogo, né? E o mesmo respeito no tratamento de suas obras com autores que a gente já considera autores canônicos. Então, nós construímos essa trajetória de uma editora local, inicialmente, nosso primeiro ano, até um ano e meio, assim, quase 2 da editora, foi muito focado nisso, em estabelecer um espaço aqui e uma ocupação aqui em Porto Alegre, né, e no Rio Grande do Sul. A gente teve uma recepção bem bacana, assim, mas o que a gente notava é que muitas vezes o reconhecimento vinha de outros estados, né, e principalmente de São Paulo, jornais aí de São Paulo, a própria Mário de Andrade nos chamava para debates, e aqui no Sul a gente não tinha essa mesma relação de legitimidade, né? Então, a gente notava que, às vezes, a gente tinha um contato, isso também se dá na logística, né, de uma distribuidora aí do Sudeste, e aí só depois que estava sendo distribuído o nosso livro na Blux, por exemplo, aí uma livraria daqui de Porto Alegre resolvia né, nos dar aquela mesma atenção, né? E aí eu deixo aqui a exceção bem clara, que foram os nossos 2 apoiadores de primeira ordem, assim, a Livraria Baleia, da Nani Rios, que já esteve nesse mesmo quadro, né? Que tem uma ligação muito de irmandade conosco e que sempre nos apoiou, e o Literatura RS, que é um portal aqui do Rio Grande do Sul também, que conseguiu sempre nos tratar e tratar a figura de linguagem com muito respeito. Um marco do nosso catálogo, assim, de um pouco de mudança, foi quando a gente lançou a Jean Jordan, né, que a gente já tinha alguns contratos internacionais já acordados, mas foi a autora que conseguiu fazer com que as pessoas olhassem um pouco diferente para a figura de linguagem. Então ela publica autores internacionais também, e é uma autora muito respeitada, né? Até, de certo modo, bastante conhecida, acho que quando a gente publicou a Jean Jordan, a gente também passou a entender que a gente não necessariamente tinha que estar fixado no mercado de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul, ou seja, a gente não tinha obrigação necessariamente de estar atento a todos os talentos negros que estavam no Rio Grande do Sul. Isso nos ajudou porque, ao mesmo tempo em que a gente surgiu, várias editoras brancas que não estavam preocupadas com essa questão de raça, elas passaram a ir atrás desses talentos. Então, de alguma forma, nós tínhamos que disputar com essas autoras, com essas editoras, essas casas editoriais daqui, né? E, ao mesmo tempo, a gente sabia que o que eles ofereciam era muito diferente do que nós oferecíamos, né? Ainda há, para muitos autores e autoras, essa noção, e o mercado também alimenta isso, de que é muito melhor você publicar por uma editora branca
que por uma editora negra. Então, a gente começou, de uma certa forma, a se internacionalizar, né? E aí o nosso catálogo foi mudando um pouco, né? E se abrindo um pouco mais para olhar para o mundo, né? Ao mesmo tempo saíram algumas publicações como uma tradução da poeta afro-uruguaia Virginia Brins de Salas, traduzida pela poeta Eliane Marques, que também é um marco bem importante, porque era um projeto que a gente tinha desde o início da editora, no lançamento, em junho de 2018, a gente já queria lançar esse livro, e aí em 2020, então, esse livro sai colocando também um pouco nesse diálogo com outros elementos da cultura negra para além do Brasil, né? Então, eu acho que o que eu poderia ressaltar aqui, né? A gente começou com 2 títulos, a gente está chegando, no final do ano, vamos chegar a 50, possivelmente. Então, a gente vem num processo de ampliação muito grande do catálogo, que a gente notou que era importante. No início, a gente queria ter poucos livros, mas aí nós notamos que para a nossa sobrevivência, né, era importante que nós tivéssemos vários títulos. E aí, então, a gente está justamente nesse momento de ampliação desse catálogo, e por isso eu, pessoalmente, destaco esses momentos, assim, mais como espécie de marcos de uma característica e uma formação também da figura até o momento. Bom, vou separar então duas, uma positiva e uma negativa. Vou começar com a negativa. Logo quando a gente começou a procurar autores internacionais, a gente foi encaminhado por agências literárias do Brasil, agentes conhecidos, que têm agências fortes e que fazem a representação de vários autores internacionais. Então, isso é antes do Black Lives Matter ter chegado ao Brasil, por assim dizer, antes do caso do Floyd, antes do caso do Beto aqui do Carrefour. Então, a maneira como a gente foi recebido por esses agentes foi a pior possível. Teve um funcionário de uma dessas empresas que perguntou para mim assim, mas por que vocês são interessados nesse título? Eu expliquei do ponto de vista técnico que aquele título era importante, aquele livro representava isso e aquilo. Eles, não, essa parte eu não entendi, mas por que vocês? E havia sempre 2 indagações que vinham depois dessa. Primeiro, quem seria o dono da editora? E eu disse, o dono da editora é a Fernanda. Não, mas o real dono da editora a gente quer saber. Quem é que está por trás de vocês? Eu disse, não, mas não há ninguém por trás. Por que precisaria ter alguém por trás? Não, deve ter alguém por trás de vocês. E havia sempre essa suspeita de que a gente estava só sendo uma espécie de testa de ferro de algum empreendimento, possivelmente branco, possivelmente rico, que por isso estava tendo essas ideias e que representaria no futuro uma espécie de ocupação do mercado editorial brasileiro por outras vias. Isso veio de agências literárias conhecidas, fortes, e que, em vez de fazer o trabalho de facilitação de aquisição de títulos internacionais, fizeram um trabalho de robustez, de concretização daquele projeto de ideologia literária da cor, que a gente conhece muito bem, que impossibilita que os negros tenham acesso às obras que, em geral, foram produzidas pelos próprios negros, mas de outros lugares, e que têm qualidade estética tão grande que interessa também aos grupos brancos. Esse é o lado ruim, a nota ruim. A boa é que a gente pulou alguns desses grupos e fomos direto às fontes, direto aos detentores dos direitos nesses países de origem. E lá fomos muito bem tratados, a situação foi bem diferente, eu não posso citar o nome dos nossos parceiros comerciais aí mas assim, era muito interessante. Acho que o momento mais brilhante para mim nessa trajetória da figura de linguagem é quando a gente conseguiu os direitos do autor chamado Adam Kirsch, que é um autor muito importante, que a gente vai lançar no final desse mês agora, e ele tem um dos responsáveis pela cessão desses direitos me ligou, e eu estava num ônibus voltando ao meu trabalho como professor, e eu achei aquilo tudo tão fascinante, porque do ponto de vista simbólico, era muito importante que a figura de linguagem deixasse claro que era possível fazer o que a gente fazia com os meios que a gente tinha para fazer as coisas. E aquilo ali foi um momento marcante, porque deixou claro que, a despeito do que se falava aqui no Brasil, é possível, sim, com talento, dedicação, perseverança, você alcançar algumas coisas que a meritocracia diz que é possível, mas os agentes que estão por trás das instituições fazem de tudo para que a gente não consiga. Então, acho que a aquisição dos direitos do Adam Kirsch
foi um momento. O segundo, eu disse que eram 2 momentos, mas me lembrou de um outro momento importante, que é quando a gente recebeu também a ligação para acertar os direitos da Juno Jordan. O Christopher foi muito gentil, e aí a gente conversou longamente sobre quem ia traduzir, e eu disse, não, é Fernanda Bastos, e ela é dona da editora, inclusive, e ela é poeta, e ele deu uma olhada no trabalho dela e tal. E isso foi um tipo de validação que deu um toque de premiação, deu um toque de reconhecimento, que é, mais uma vez, esse reconhecimento que a Fernanda tinha dito, que é o reconhecimento internacional, não doméstico, e que, se por um lado ele representa um desconforto que a gente tem com as bases nas quais a gente está inserido, por outro, significa uma possibilidade de respiro. A gente nota que tem muito caminho pela frente aí, tem um espaço grande para a gente ocupar, e tem gente disposta, se não necessariamente no Rio Grande do Sul, se não necessariamente no Brasil, no mundo, muito disposta a mudar as coisas e ajudar aquelas pessoas que estão tentando mudar as coisas que têm que se mudar. Vou tentar fazer essa dinâmica também de lembranças ruins e depois contraponto, né? Mas acho que é bacana, assim, porque pode ser pedagógico, né? Para quem vá passar pelo que a gente já passou, coisas parecidas, né? No início, quando a gente lançou a editora, eram muito comuns 2 comportamentos, assim, né? Eu lembro de na Flip, eu ser apresentada para pessoas do mercado editorial, né, editores como eu, CEOs como eu, e eles perguntarem, né, eu ser apresentada, essa daqui é a dona da editora tal, né, figura de linguagem. E aí a pessoa dizia assim, ok, mas quem que é o dono da editora, né? Então, havia sempre essa repergunta, né? A nova pergunta para confirmar se aquilo era possível, assim. E me lembrava muito essas pesquisas, né, sobre os espaços, né, aquelas pesquisas famosas, acho que é do Instituto Ethos, que dá conta da dificuldade que tem uma das perguntas, por que você não dá promoção, né, para uma pessoa negra? E uma das principais respostas era assim, porque eu não sei o que fazer com essa pessoa nesse cargo, eu não sei o que essa pessoa vai fazer nesse cargo, assim, como se fosse uma coisa exótica e não possível, assim, não é realizável isso. Então, era muito comum, eu lembro também em eventos, né, a gente encontrar também editores aqui locais, e eles perguntarem, tá, mas por que vocês vão lançar, por exemplo, Úrsula? Nós já estamos lançando Úrsula. E aí eu dizia, não, mas clássicos, né, são lançados por várias editoras, você vai ter a sua edição com as pessoas que você chamou para fazer a crítica, e eu vou fazer outra coisa, outra capa, não tem nada a ver a sua edição com a minha. Mas aí você, né, vindo da sua editora negra, como é que vai ficar o meu livro? E aí eu notava muito esse tensionamento e essa relação, e nesses casos todos foram, né, coincidentemente ou não, homens brancos, né, e também o último caso dessa linha aí, um colega também editor perguntando por que a gente não tinha oferecido, se a gente queria publicar os nossos livros, por que a gente não tinha oferecido aqueles livros para as editoras da cidade. Eram livros feitos, né, para o lançamento da figura de linguagem, esses que eu mencionei, o meu e o do Luiz Maurício. E aí eu fiquei olhando para ele e disse, porque a gente queria lançar na figura de linguagem, né? Ele, não, mas por que vocês não ofereceram antes? Né? Como se houvesse, assim, uma mágoa, um ressentimento por a gente estar expondo que desejava criar um espaço aquilombado, né? Ao mesmo tempo também eu lembro de... isso eu acho que é bacana falar, assim, há um apagamento muito forte, não só aqui do Rio Grande do Sul, do povo não negro do Rio Grande do Sul, com relação à nossa contribuição negra, como de outros lugares do país. Então, quando a editora conseguiu algumas repercussões no Sudeste, principalmente, algumas pessoas se referiam a nós e falavam mal, né, criticavam a editora por sua proposta de cotas,
já supondo que eram pessoas brancas aqui do Rio Grande do Sul e que isso só poderia, uma das coisas que a gente leu era que isso só poderia vir do Rio Grande do Sul. Bom, a nossa localização do Rio Grande do Sul é como eu falei, é do Grupo Palmares, é do Dia da Consciência Negra, é de Lanceiros Negros, é uma outra concepção de Sul que também é nossa. E que quando muitas vezes as pessoas falam, né, do Sul, falando desse lugar de preconceito, de estigma, há também aqueles que são vítimas desse racismo e que são resistentes a esse racismo no Sul também. E quando a gente coloca esse discurso assim, muitas vezes a gente apaga essas trajetórias, essas experiências, e ainda bem que a gente não ouviu essas críticas como sendo algo que nos fizesse a gente desistir, porque naquele momento eram críticas de pessoas muito mais poderosas e famosas do que nós, algumas consideradas muito mais militantes do que nós, inclusive, né? E que se a gente pudesse ter se desmobilizado, né, e não acreditado no nosso trabalho e no que a gente estava tentando construir, né, a gente nem teria construído o pouco que a gente conseguiu. Então, são coisas que hoje a gente olha assim, no momento não foi, a gente não ficou tão tranquilo assim, né? A gente ficou mais triste, mas agora a gente já olha como sendo um pouco desses vários preconceitos que surgem, né, e da discriminação que a gente pode exercer mesmo no nosso lugar que a gente acha às vezes que está desconstruído, né? E aí, acho que um momento legal foi no final do ano passado, quando nós recebemos assim um reconhecimento belíssimo, que foi justamente da coordenação do livro aqui de Porto Alegre, que nos concedeu um prêmio em homenagem ao nosso trabalho, né, destaque literário, à figura de linguagem. Então, isso foi muito especial para nós, porque marcou um momento em que um pouco a gente se tranquilizou que finalmente aqui no Sul, né, a gente tem um pouco essa característica aqui de reconhecer as coisas muito tarde ou não reconhecer quando elas saem daqui, né? E a gente tinha um pouco esse medo de que em algum momento a gente vai ter que ir embora de Porto Alegre para convencer Porto Alegre de que essa editora é séria. E aí foi bacana porque foi uma homenagem que nós recebemos de um professor querido meu, Sérgio Gonzaga, que coordenava, né, que está ainda na coordenação do livro, e que naquele ano homenageava também dois professores que são muito importantes na nossa trajetória. Então, a Regina Zilberman, que foi minha orientadora no curso de letras, né, no meu trabalho de conclusão de curso, e o Flávio Loureiro Chaves, que foi um professor que incentivou no primeiro lançamento do Luiz Maurício, quando ele ainda era adolescente, tinha ganhado um prêmio, lançou livro. Então, foi bem bacana, porque fez uma espécie assim de ajuste de contas e nos tranquilizou com relação ao que a gente estava construindo aqui, né, na nossa região e na nossa cidade. O Prêmio Açorianos é muito tradicional, então foi um momento bem legal da trajetória da figura de linguagem, e ao mesmo tempo o professor Sérgio, na ocasião, disse, né, que a gente tinha muito trabalho pela frente, então um pouco nos deu o prêmio, mas disse assim, não vai dar para descansar, assim, né, não achem que está suficiente, e a gente segue trabalhando, tentando construir um catálogo, né, que a todo momento fale sobre essa nossa experiência que não é estanque, né, que não está parada e continua acontecendo, ainda mais no Brasil, que a gente tenta aí se equilibrar. Isso é muito complicado, porque assim como a maior parte das coisas que eu me tornei, elas não foram, elas são alheias ao meu ponto de partida, à minha volição inicial. Eu não queria ser crítico literário, meu objetivo de vida era ser leitor, pura e simplesmente, depois foi ser professor, e por último, bem por último, acabou aparecendo a função da crítica, justamente porque eu achava que o que estava sendo feito girando em torno de perspectivas que não eram teóricas, não eram técnicas, não eram estéticas, eram raciais. E raciais, portanto, racistas. E eu não queria isso. E eu fui me tornar o crítico que eu queria ver no Brasil. Eu tive a minha escola de formação crítica, bem conservadora, eu fiz o Unicamp, eu fiz todas as coisas que as pessoas, em geral, atribuem como responsáveis pelo estado das coisas como elas estão hoje no sentido crítico literário no Brasil. Mas eu percebi desde muito cedo que aquilo era uma possibilidade real de transformação. Eu poderia, com aqueles instrumentos que os meus professores generosamente estavam fornecendo ali, mudar as coisas que eu achava que tinham que ser mudadas.
durante muito tempo eu achei que isso pudesse ser feito só com a leitura competente das coisas. Eu vou ler esses objetos, eu vou analisá-los de maneira íntima, e isso será o suficiente. O tempo passou e percebi que não era o suficiente. Eu tinha que não apenas observar os objetos, como criticá-los e publicizar essa crítica. E, a partir daí, eu acabei me tornando um crítico assim, de ocupação de veículos mais amplos, porque eu achei que a literatura negra, e ainda acho, tem sido muito vilipendiada durante essas décadas aí, pelo menos nas últimas 6 décadas, a gente tem tido uma crítica literária que tem se furtado a fazer o seu trabalho, que tem esperado muito das editoras. Basta ver que os professores universitários, em sua maioria, esperam o fenômeno acontecer para depois se debruçar para analisar esse fenômeno. Isso tem acontecido sucessivamente com grandes autores que a gente tem visto aí ganhar visibilidade, sendo que o fundamental princípio do crítico literário deveria ser mostrar aquilo que ainda não está visível para as pessoas, para o público normal, por assim dizer. Não, pouco importa, nas outras áreas, por exemplo, um crítico de cinema que só consegue fazer crítica do blockbuster. Da mesma maneira que pouco importa um crítico literário que só consiga mostrar que é importante aquilo que o mercado editorial já mostrou que é importante e que as vendas já atestaram que é importante. E, por fim, cria uma situação estranha, porque o crítico aparece para validar um livro de uma grande editora que já está vendendo muito e que já está com prêmios engatilhados. Não faz o menor sentido isso para mim. Então, eu achava que a crítica tinha que ser diferente. E eu achava, e isso talvez seja uma coisa estranha, eu achava que isso não tinha nenhum tipo de oposição quanto ao sentido mínimo da crítica que eu tinha aprendido. Criticar os objetos. Depois, enquanto eu criticava, eu percebi que várias pessoas envolvidas na crítica literária brasileira não estavam determinadas a fazer a crítica brasileira. Estavam determinadas a fazer uma outra coisa, transformar o campo da literatura numa espécie de celebração dos autores e das autoras, das biografias, recuperar o campo perdido que a política dura tinha tirado deles. Então, havia vários elementos ali que não eram de análise de exame literário, que eram de acerto de contas com problemas sociais. E eu tinha que, de alguma maneira, me sentir nessa missão de limpar tudo isso e colocar a literatura na mesa de novo. E a literatura que eu queria colocar na mesa de novo para análise era a literatura negra. Quando eu fiz isso, eu notei que pouquíssimas vezes a literatura negra tinha ido para a mesa de análise. O que tinha ido era a literatura feita por indivíduos que, infelizmente, para eles eram negros. E é por isso que o Machado de Assis tinha sido embranquecido. Quando eu percebi isso, eu quis sair desse jogo. Pensei, melhor é abandonar isso, que senão vai dar certo. Mas aí é aquela coisa do filme do Poderoso Chefão, quando você acha que você está fora, eles te colocam de volta para dentro. E foi o que aconteceu. Eu acho que, de alguma maneira, eu queria que a crítica não fosse a centralidade da minha vida acadêmica, muito menos da minha ocupação como pessoa pública, por assim dizer. Mas ela se tornou porque sempre que eu tento fazer algo que não tenha a carga da crítica, eu sou lembrado pelos fatos de que a crítica é central na vida da gente. É o delírio do ativista, né? Eu tenho essa missão, mas é um pouco isso, né? A gente sempre acaba continuando fazendo as coisas porque a gente acha que tem uma missão, né? E esse espaço da crítica, né? No meu caso, que não sou uma crítica acadêmica, mas que faço muitos trabalhos de divulgação e dentro da própria figura de linguagem, eu acho que a gente acaba fazendo um pouco essa formação do crítico da editora, né? Então, eu lembro que a gente já teve livros que a gente achava que iam ser um sucesso e foram um fracasso, e isso não necessariamente significa número de vendas, porque nós somos uma editora independente que se orgulha de publicar várias coisas que não, se a gente fosse preocupar com o total de vendas, a gente não publicaria, mas coisas que a gente notou que não eram uma necessidade do público, né? Ou que o público não recebia bem. Então, você vai começando a formar também uma ideia sobre o que o público acha bom, o que você pode tentar educar o público a achar bom, né? Aquilo que vai ter uma rejeição, né?
aquilo que vai ser considerado difícil, diferente, né? Não é para as massas, né? Como eu lembro do Mayakovsky, não. Um pouco essas acusações que passam por uma literatura que tem um compromisso estético com ela própria, assim, acima de tudo, né? Então, esse tipo de literatura, e muitas das vezes a gente trabalha com esse tipo de literatura, ela pode não ser a literatura que as pessoas vão dizer assim, que bom que esse livro chegou, né? Vai poder possivelmente causar um estranhamento, vai ter que exigir uma divulgação muito mais chata mesmo, agressiva, né? De combate, de exposição, vai fazer com que a gente às vezes tenha que recorrer à biografia, né? E aí a gente fica o tempo todo trabalhando com essas contradições, né? Se o mercado só se relaciona com a gente se a gente destacar a biografia, mas ao mesmo tempo a gente quer que seja lido o texto. Então a gente um pouco está sempre também fazendo pesquisas para que autores do passado, né, e trajetórias intelectuais, trajetórias editoriais do passado possam nos ajudar a pensar sobre o que a gente deve fazer nesse momento. Então, nesse sentido, a gente acaba também estabelecendo um lugar de crítica e um lugar também de especialista, né? Como a gente, muitas vezes, esse lugar de fala que a gente tem nos proporciona sermos mais críticos, né? Sermos pessoas que conseguem colocar publicamente suas opiniões quando elas são desfavoráveis ao que o senso comum está falando naquele momento, a gente também consegue ir apurando esse lugar de especialista. Então, a gente também passa a se relacionar com uma naturalidade, com coisas que para outros profissionais não é tão natural. Então, para mim, é muito tranquilo fazer uma lista de 10 editoras negras mulheres, né? Algo que eu sei que para vários pares meus pode ser algo muito difícil, mas é tanto a prática, o interesse e esse senso de missão que eu estava falando no início, que nos colocam um pouco nesse lugar também de uma formação que ao mesmo tempo é de interesse, de necessidade também, porque a gente sabe em algum lugar da nossa cabeça que isso é o certo, isso é o que a gente tem obrigação de fazer, pelas pessoas que vieram antes, né, por esses passos que vêm de longe do nosso povo. Então, um pouco passa por isso, assim, no meu caso, como editora. O Brasil tem que nascer de novo. Não, tô brincando. Não, a gente tem que pensar, né, abandonar o sonho da bala única, né? Essa imagem que vai tudo ser resolvido com uma coisa só. Não, a gente precisa de uma série de medidas para que o Brasil se torne um país leitor. A gente precisa de combate à fome, porque leitores são pessoas que têm estômago, que têm toda uma série de demandas aminoácidas, ribossômicas, elas precisam ter comida na mesa. Primeira coisa. Segundo, elas precisam ter um teto, né? Precisam ter um teto. A Virginia Woolf já falou disso muito melhor do que eu. Elas precisam ter um teto. Então, a gente precisa pensar em propostas de moradia, políticas públicas de moradia, precisa pensar em políticas de abastecimento de alimento, como eu disse antes, precisa pensar, e aí sim, numa educação emancipatória. A gente abandonou o projeto de educação no Brasil durante muito tempo. E nos últimos 25 anos, a gente teve saltos razoáveis, a gente conseguiu universalizar o acesso à educação, que é muito positivo, a gente conseguiu avançar em pautas que estavam interditadas, mas falta muita coisa ainda, especialmente na educação básica. Enquanto a gente enxergar o livro, a literatura, a leitura, como uma ilha isolada do resto, a gente não vai conseguir transformar o Brasil num país de leitores. Leitores são pessoas que têm toda a sua vida já mais ou menos garantida, ou pelo menos protegida. A gente tem que pensar em segurança pública amplamente, não esse debate tacanho de mais policiamento, mais Estado regulador, não nesse sentido, mas no sentido amplo do que é se sentir seguro, do que é saber que você nasce num país que possa garantir os seus direitos mínimos, humanos mínimos, só pelo fato de você ser um cidadão que nasceu nesse país. Eu acho que a gente tem que avançar nisso. E, por último, aí sim, a gente tem que começar a pensar em políticas públicas do livro que não se resumam a fazer a transferência de renda para as editoras que pagam, eventualmente, grandes impostos.
eu estou fazendo aqui menção direta aos programas de livro que nós temos no Brasil hoje em atuação ou quase. A gente desenhou esses programas como uma espécie de transferência de renda. O sujeito tem uma grande editora, aí tem um catálogo de 125 mil títulos, e aí com esses 125 mil títulos ele tem muito dinheiro para investir, esse investimento redunda em uma ocupação muito grande, essa ocupação muito grande redunda em escolhas para o PNLD ou para qualquer um desses programas. E esses programas, o governo compra esses livros e, de alguma maneira, está transferindo de volta o dinheiro gasto nos impostos. Eu não sou contra esses programas, muito antes pelo contrário, mas a gente precisa entender que a política do livro não se encerra na compra de exemplares para as escolas. A política de livro ela tem que começar sob outros parâmetros. Primeiro parâmetro é a literatura como possibilidade de emancipação e não como possibilidade de sustento daqueles agentes que estão envolvidos com o livro. Nenhum lugar, nenhum sistema do mundo se resolve assim. A gente não compra utensílios para hospitais públicos pensando no sustento dos laboratórios. A gente compra utensílios para os hospitais públicos pensando em salvar vidas. Então, a mesma coisa. Então, a centralidade do livro não pode ser a necessidade de sobrevivência das editoras. E isso quem está falando aqui é um editor executivo. Eu acho que é óbvio que todas as editoras precisam ganhar dinheiro, mas é importante entender que a gente tem que voltar a pensar o livro não como a ponta final do sistema literário brasileiro, mas como um dos elos de uma corrente muito ampla que inclui capital, demanda e vontade política. E nessas três áreas eu acho que a gente está em dívida em todas. A gente tem pouco capital, a gente tem quase nenhuma vontade política e as nossas demandas pelo livro estão cada vez menores. As pessoas estão lendo menos, estão menos preocupadas com o livro como debate central. É muito preocupante a gente ver que para vender livro hoje no Brasil, a gente tem que fazer esse espetáculo da biografia que a Fernanda tinha falado, a gente tem que sugerir ganhos adicionais à leitura do livro. Você lê esse livro que você vai entender o Brasil profundo. Leia esse livro porque o autor desse livro é uma pessoa fundamental. Leia esse livro porque essa personagem participou de um reality show e foi muito bem sucedida. É sempre a literatura como um acessório, como um instrumento para se fazer uma outra coisa. E isso tem que acabar. E a gente fica ouvindo, né, o Luiz Maurício falando isso e parece uma coisa assim, esse pessoal demagogo aí da figura de linguagem, mas eu lembrei que a gente fazia uma feira de empreendedores negros, né, e uma das vezes a gente ficou assim pensando muito, né, era uma feira que iniciou um pouco junto assim com a figura de linguagem e nós estávamos lá, éramos os únicos com livros, né, naquela feira, fazendo um raro momento desse contato, venda direta, assim, em feira aberta, com outros empreendimentos de alimentação, vestuário, palestras. Então, a gente ficava ali um pouco, assim, às vezes era quase um rolê aleatório, assim, mas era legal porque muita gente que não necessariamente conhecia o que era uma editora negra, passava por ali e começava a conversar com a gente, perguntar, queria saber de outras, como era. Eu lembro desse caso, desse rapaz que conversou bastante, ele disse, eu queria comprar o livro, mas hoje eu vou ter que escolher fazer o lanche aqui, tu não me leva mal, tu vai ver que eu vou comprar ali o lanche, mas é que hoje eu só tenho para isso, eu vim do trabalho. E a gente, lógico, não, imagina, a feira era justamente porque as pessoas olhassem, né, levavam marcador de página, para que as pessoas conhecessem o nosso trabalho e a gente pudesse fazer essa relação também com a nossa comunidade local. E a gente ficou pensando muito nisso, né? Que lugar que tinha a figura de linguagem numa comunidade tão pauperizada como a nossa, e também que espaço tem o livro, né? Se ao mesmo tempo nós somos metade da população brasileira, né? Pouco mais da metade. Aqui no Rio Grande do Sul, diferente, né? Somos o quê? 14%, se não me engano, atualmente. Mas, de qualquer forma, se a gente pensasse que a nossa população tivesse poder aquisitivo para comprar um livro de cada uma dessas editoras negras, nós certamente seríamos todas grandes editoras, né? Então, ao mesmo tempo, a gente tem essa pauperização, mas também uma ideologia muito forte, né? Essa ideologia literária da cor, para usar o conceito do Luiz Maurício, e essa ideologia realmente de tentar
planificar tudo, né? Então, eu acho que é bem importante para essa formação do leitor do livro a gente politizar o nosso campo e lidar com as consequências disso, né? Que também é importante, porque a partir do momento em que a gente passa a olhar essa produção desse livro, como a gente olha outras produções das quais nós somos críticas, né? Como é feito o nosso alimento, se a gente for usar essa mesma régua, a gente vai começar a ver que um pouco a gente está consumindo fast food de livro também. Né? E se é importante a gente fazer esse questionamento, a gente tem que fazer também sobre as editoras, né? A gente está lendo o que a gente está lendo porque a gente quer, ou porque tem uma lista, ou porque tem uma instituição X ou Y, e não que a gente não possa consumir isso, mas que a gente tenha consciência disso, para que as coisas não surjam e apareçam como algo natural, né? A pessoa está ganhando aquela visibilidade, mas tem toda uma construção midiática e uma construção de grandes empresas sustentando aquilo, e como o funcionamento com editoras independentes e editoras negras é bem diferente. Isso não significa dizer que os nossos livros são melhores ou são santos, mas que a gente precisa fazer uma educação antirracista com práticas antirracistas para que a gente possa sair desse lugar de a literatura negra ser também só um acontecimento de 50 em 50 anos em que a gente louva alguma pessoa que vai falar por todos nós, né? Assim como eu cito aqui, que nós temos um pouco mais da metade da população, se todas essas pessoas comprassem livros de editoras negras, ao mesmo tempo, se todas as pessoas brancas que se dizem antirracistas comprassem livros de editoras negras ou buscassem apoiar esses projetos, certamente nós já estaríamos num outro patamar e teríamos uma editora negra para dizer, temos uma editora negra grande, né? Uma editora negra com faturamento de milhões, de bilhões, e isso significa, então, que pelo menos no mercado editorial a gente tem um momento de poder dizer que aqui conseguimos romper com o racismo. Não é o caso no mercado editorial brasileiro, estamos muito longe disso, e é importante que a gente saia dessa discussão que fica muito localizada em autores, autoras, textos, e tentar visibilizar o todo, né? O que gera tudo isso, esse ciclo em que nós somos sempre colocados como uma aparição, né? O dia das editoras negras, o dia do autor, da autora negra, e a gente precisa sair desse lugar. Isso serve para outros grupos oprimidos, né? Mas falando aqui do que a gente conhece, acho que a gente precisa também esticar essa educação e essa prática antirracista também no mercado editorial.